chegará o momento em que Jerusalém será destruída, tá bom? Então, eles, certamente por amor, o apóstolo Paulo faz essa ação também, né? Mas, como eu disse, nesse período a igreja, claro, está totalmente separada de Israel. O comentário no material didático prossegue. Nos dias de Félix, surgiu um falso Messias identificado simplesmente como egípcio. Veja o que Flávio Joséfo diz, né? Por que eu extraí esse texto de Flávio Joséfo para colocar aqui? Bom, faltam cerca de 10 anos para a destruição de Jerusalém. 10, 15 anos para a destruição de Jerusalém. E eles rejeitaram o Messias. E agora é retratado um falso profeta, né, que surge em Jerusalém. Flávio Joséfo diz: um outro mal ainda maior perturbou também a Judéia. Um falso profeta egípcio que era um impostor, de tal modo fascinou o povo que chegou a reunir perto de 30.000 homens. Olha só, o homem provavelmente se disfarçou de uma maneira e começou a apresentar mensagens proféticas que 30.000 homens começaram a acreditar nele. 30.000 israelitas, isso está tratando de Israel. Levou-os para as montanhas das oliveiras e, acompanhado por algumas pessoas que confiavam nele, marchou contra Jerusalém com o fim de expulsar de lá os romanos e de se apoderar da cidade e lá estabelecer o seu trono. Mas Félix partiu contra ele com tropas romanas e um grande número de outros judeus. Infelizmente não é a primeira vez que acontece isso, né? Judeu lutando contra judeu. Mas esses revolucionários, eles acabavam causando muitos males em Israel. Infelizmente, nesse momento, nós temos que dizer, Deus não estava mais com eles. Eu sempre digo o seguinte, Deus não os abandonou totalmente. Ok? Por quê? Porque senão Satanás teria destruído, principalmente quando a Igreja Católica assumir o poder. Porque a perseguição católica será implacável, inclusive para os judeus. Vocês conhecem toda a história, até de como teve judeus fugindo para o Brasil, ou seja, desde o dia de Constantino até o período da Reforma, católicos e protestantes perseguiam os judeus. Então, o sofrimento será contínuo nesse período, mas Deus não permitirá que eles sejam destruídos. Por isso que quando você lê Romanos capítulo 11, em um determinado momento parece que o apóstolo Paulo entra em contradição, mas não é. Por quê? Porque ele diz que eles foram cortados, mas ao mesmo tempo ele diz que eles não foram rejeitados. O que é isso? Eles foram cortados porque eles estão sem comunhão, mas eles não foram rejeitados porque Deus não permite a destruição total deles. Ok? Se você usar por essa ótica, você vê que o apóstolo Paulo não está em contradição. Ok? Então, eles sofrerão. Eles foram cortados, como disse o apóstolo Paulo, mas eles não foram destruídos porque eles não foram rejeitados. O comentário prossegue. O combate travou-se, os que seguiam o egípcio foram dizimados, mas eles conseguiram escapar com o restante. E eu comento, nesse período Israel está na situação espiritual que Jesus definiu como uma árvore seca que não produz fruto. E eu falei para vocês o porquê, né? A religião tinha se misturado com a política. As rebeliões não cessavam, o que é descrito por Joséfo como um corpo doente. Veja como Joséfo descreve mais esse período. Depois de tantas agitações reprimidas sempre, parecia que a Judéia iria gozar de algum descanso. Mas, como acontece num corpo em que todas as suas partes estão corrompidas e um membro não está curado de um mal, que logo o outro, em seguida, é também atacado. Alguns mágicos e ladrões uniram-se e exortaram o povo a sacudir o jugo dos romanos.
ameaçando matar os que continuassem a querer suportar tão vergonhosa servidão. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Né? Então veja essa comparação que Joséfo usa, né, descrevendo eles como um corpo doente. Sempre lembrando, Joséfo não era um cristão, ele era um israelita, né, era da tribo de Levi, ok? Era um israelita que ele acabou preso pelo Império Romano e escreveu, a pedido do Império Romano, mas ele escreveu uma história séria sobre o seu povo. E a forma como esse israelita descreve Israel nesse período é como um corpo doente. Ou seja, eu penso que o israelita que hoje, por exemplo, não acredita que Jesus é o Messias, se ele lê essa história, ele vê realmente que eles rejeitaram o Messias talvez no pior momento da história de Israel. No pior momento da história de Israel, em que eles tinham um rei que não era israelita reinando sobre eles, ok? Antes era sempre colocava um governador israelita, né, simpático dos persas, depois dos gregos, ok? Às vezes, principalmente com os gregos, deu problema, né? Mas com os romanos, o que aconteceu? Os romanos tacaram um rei neles, ok? E essa relação desse rei corrupto com religiosos, com sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote era um homem que agradava Herodes, era um homem que agradava a política. Pronto, a religião chegou nesse estado. Então a comparação de Joséfo a um corpo doente é exatamente o que os cristãos pregam até hoje. É o testemunho do judeu dessa época. O texto prossegue. Dirigiram-se todos para o país, saquearam as casas dos ricos, mataram-nos, incendiaram as aldeias e fizeram que a desolação e a tristeza campeassem por toda parte, enchendo a Judéia de luto e de dor. Então o que eles fizeram? Eles falaram assim: nós temos que nos revoltar. E se o indivíduo falasse: olha, não, eu não vou participar dessa revolta, pronto, eles saqueavam, matavam. Então eles estavam fazendo um movimento, tentando levar a população a se juntar a eles, até pelo medo, porque se não se juntasse, morria. Então diz que eles saquearam as casas, mataram, incendiaram aldeias de Israel. Ok? O comentário prossegue. No terceiro ano do governo de Félix, o imperador Cláudio César foi morto envenenado, segundo alguns historiadores, pelas mãos de Agripina, que era mãe de Nero, abrindo caminho para que este ocupasse o cargo de imperador de Roma. Félix foi acusado de corrupção e violência excessiva, sendo substituído por Pôncio Festo em 60 depois de Cristo. Ok? Bom, então esse período que esse governador esteve na Judéia não foi um bom governo. E claro, Israel estava envolvido em violência extrema. Essa é a forma como Flávio Joséfo descreve, né?